Gente, uma noite maravilhosa. Vou me apresentar. Ei, se apresenta primeiro, vai lá. Ah, boa noite, pessoal. Eu sou a Bruna, filha de Deus, esposa do Ricardo, mãe do Lorenzo e mãe da Bela. Coloca o computador aqui nessa altura aqui para mim. E eu sou Ricardo Piani, filho de Deus, esposo da Bruna, pai do Lorenzo e pai da Bela. Bom, um dos pontos principais aqui no Poder da Aliança é uma série de lives que vai ocorrer durante os próximos dias. Hoje é o primeiro dia 16 e 19. Então, assim, todos que estão aqui, todos que têm um amigo que está solteiro, uma amiga que está solteira, essa live é para eles? Também é para eles. Principalmente para eles que estão solteiros, ok? Principalmente quem está solteiro. Se está solteiro é porque não está sabendo escolher ou não está sendo escolhido. Então tem uma crença aí por trás. Vamos lembrar isso aqui. E os casais que estão aqui, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Casais que estão com bom relacionamento estão a ponto de estourar o seu relacionamento. Estão com ponto de, por exemplo, de ebulir, de explodir. E não imaginaram. Eu já passei por várias situações, tá aqui a minha esposa para poder falar sobre isso, o quanto eu achava que estava bem e quando eu imaginava, as coisas não estavam tão bem como eu imaginava. Então, assim, isso é uma zona de conforto que todo homem ele tem. O homem não é questão de ser delicadinho, bonitinho, não. O homem ele tem um papel de saber então, realmente identificar quais são as diferenças. Por que a sua esposa, se você chega em casa todos os dias e ela está do mesmo jeito, por que eu vou mudar? Essa que é a grande questão, é porque está confortável para mim. E se eu não tiver essa sensibilidade, entenda, o homem ele não precisa ser o homem afeminado, sensível. Ai, eu tenho que prestar atenção. Ai, eu tenho... Não. Ele só precisa entender que se ele chega em casa e as coisas sempre estão da mesma forma, é a hora de você ficar alerta. Porque a única coisa que você consegue olhar para o seu próprio umbigo. E quando você olha para o seu umbigo, você esquece da sua esposa, você esquece da sua família, e é onde que você entra numa zona de risco. Por que que muitos casais perderam, acabaram na pandemia? Por esse tipo de atitude, tá? Por esse tipo de atitude. Bruna? É isso aí. E você falando isso, me traz muito a autorresponsabilidade. Porque não é nem bem o tema de hoje, né? A autorresponsabilidade vai ficar no decorrer da jornada, mas não tem como falar desse tópico do que você acabou de falar sem tocar na autorresponsabilidade. Que é muito fácil a gente chegar em casa e só olhar o defeito do próximo, né? E não olhar para nós mesmos. O quanto nós estamos, a pessoa está na fuga ali nas telas, no celular, no vídeo, no videogame, no filme. Eu lembro que teve uma vez, uma amiga minha chegou e falou assim, amiga, o que você faz quando você não está afim de olhar para a cara do seu marido? Porque eu não aguento mais olhar para a cara do meu. Aí eu falei assim, fulana, sei que eu tô chateada com o Ricardo, eu me calo e olho para mim. Eu isolo o caso e olho para mim. E vou cuidar de mim. E quanto mais chateada, e quanto mais alguma atitude dele me incomoda, mais eu me aprofundo em mim mesmo. Mais eu vou cuidar de mim, mais eu vou rever minhas atitudes, porque quanto melhor eu tiver, quanto mais limpa a minha ótica tiver, melhor eu vou olhar para o próximo. Seja pro marido ou pro sócio, pro um líder, pro colega de trabalho, ou até mesmo pro filho. Porque eu gosto muito de lembrar que o casamento, a gente não deve romantizar o casamento, né? Claro que existe sentimentos envolvidos, mas o casamento ele é como uma sociedade. E para dar certo, ele precisa de papéis muito bem definidos. Ele precisa de respeito mútuo. E... Ele quer trabalhar. Oi, vamos lá. Oi. A participação especial do Lulu. Filipão chegou. Seja bem-vindo, Felipe.
E aí, uma coisa até importante, o que a Bruna está falando, uma coisa bem forte, e a gente já vai entrar no nosso primeiro subtema, né? Nós vamos entrar aqui hoje em 2 temas, tá? Então, assim, o primeiro subtema é o seguinte: honre. Só um tempo, um parênteses. Chama, manda aviãozinho, gente. Tá no início da live, manda aviãozinho aí para todos os contatos de vocês. Vamos encher essas lives, esses Gente, dias de live. envia, porque agora a gente já vai entrar. Olha só, cara, que viagem é essa? Será que eu quero me perguntar aqui para os homens: será que a tua esposa não está falando para uma amiga como a Bruna? O que você faz quando você não suporta mais a cara do teu marido? Essa foi pesada para mim. Depois me conta quem foi essa amiga aí. Outro ponto que vocês já vão entender, que é outra coisa importante aqui, tem a ver com a gente. Olha, depois me conta isso aqui. Eu preciso saber tudo da minha esposa? Não, existe uma questão de confiança em cima disso aí. Então, o que acontece? Olha só, honra e fidelidade. Honra e fidelidade. Honra, eu estou aqui fazendo na frente. A Bruna é minha esposa, ela sabe dos meus perrengues, ela sabe das vezes que ninguém vê aqui na live, vê aqui no Instagram, a rede social das comparações, mas vê às vezes grandes resultados, vê às vezes do lado de grandes pessoas, mas só nós sabemos o que eu passo, o que ela passa, o que às vezes está aqui nos dois aqui, orando aqui, colocando, trazendo gente aqui na sala para poder orar. Só a gente sabe sobre isso. E honrar é muito bonito. Pegar e falar que assim, olha, eu vou honrar a minha esposa. Eu vou honrar a minha esposa nesse exato momento aqui, vou mandar um buquê de flores. Aí eu vou lá no Instagram, posto um buquê de flores e falo da minha esposa. Eu vou lá aqui fazer uma postagem no Dia dos Namorados. Muita gente fala dessa honra, mas está esquecendo um princípio básico, que na honra ele se trata sobre o que você está dando para outra pessoa. Não se trata sobre o que você recebe, mas se trata sobre o que a outra pessoa está dando. E aí vem a parte do mandamento que é honrarás teu pai e mãe. Honrar pai e mãe para que teus dias sejam acrescentados. E não que os deles sejam acrescentados. Então, em outras palavras, tem muito casal, B, que não está honrando seu pai e sua mãe por a seguinte situação. Eu vi meu pai sempre ausente dentro de casa. Eu vi a minha mãe crítica, sofrendo, ausente, com meu pai ausente. E aí eu procuro uma mulher crítica para eu me tornar ausente e viver a vida dos meus pais. E eu não estou honrando meus pais. Por que eu não estou honrando meus pais? Porque eu estou repetindo e seguindo os mesmos padrões que meu pai e que minha mãe viveram. Então, ou seja, eu não tive aprendizado. Eu só estou virando uma muleta emocional deles. E aí tem muita gente achando que isso é honra, que eu honro a minha esposa, eu falo muito bonito a minha esposa. Isso é honra, tudo bem, você está honrando ela, você está falando. Eu sempre me apresento como Ricardo, sou Ricardo Pianho, filho de Deus, esposo da Bruna e pai do Lorenzo. Quando eu falo eu falo que é Deus primeiro. Depois é o Ricardo Pianho, esposo da Bruna, que é a minha família. A Bruna é mais importante, por isso que meu filho vem depois. É lindo, mas aí eu vou entrar no outro ponto agora, que não adianta eu ser lindo, falar aqui na frente da câmera de vocês e simplesmente ir lá no banheiro ficar na pornografia, ficar lá na masturbação. Pesado aí, gente. Vocês acharam que ia ser o quê? Uma live romântica? A gente está falando de princípios e valores. A emoção te engana, irmão. Mas o princípio ele é verdadeiro. Vai lá, amor. E pegando esse teu gancho, não é só, né, em palavras e em redes sociais. Pelo contrário, a gente tem que analisar com bastante sinceridade. Primeiro, a pessoa tem que pensar qual o preço que ela quer pagar nesse relacionamento. Seja se ela tá noiva, se ela vai casar, se ela tá solteira ou se ela mora junto, não interessa. Mas qual o preço você quer pagar? Você quer pagar o preço de fazer dar certo ou você quer pagar o preço de uma aposta? Ah, vou ver o que dá. O que você está disposto? O seu tempo volta? O quão valioso ele está sendo para você, né? Então, a partir desse princípio, você toma uma decisão. Ou você vai levar a vida numa aposta, vou ver o que dá, ou não. Eu vou entrar nesse relacionamento e fazer dar certo. Então, a partir dessa decisão, o
sucesso de qualquer relacionamento, de qualquer sociedade, são feitas por micro decisões e decisões diárias, né? Então, a partir dessa decisão de fazer dar certo, você tem outra, de honrar todos os dias aquele seu marido, sua esposa, e nas pequenas atitudes. Eu falo muito, Ricardo, e a gente fala muito dos nossos exemplos da nossa vida, porque é o que a gente tem autoridade para falar. E eu tenho um exemplo muito claro para mim, que foi quando caiu uma ficha muito grande, alguns anos atrás, assim, quando a gente começou a nossa empresa como sócio, né? Eu sempre falo isso em algumas palestras, que uma vez eu e o Ricardo, a gente foi ver um teatro, um espaço para fazer um evento. Um espaço era de 1.200 pessoas. Só que era um evento da igreja. A gente nunca, até então, em 2018, a gente nunca tinha feito nosso primeiro, a gente ainda não tinha feito nosso evento. E aí eu conversando ali com a organização do centro de convenções, aí o Ricardo me interrompe e ele fala assim, amor, tira uma foto aqui para mim. O teatro estava vazio, a gente estava num expediente lá comercial. Aí eu falei assim, o que foi, Ricardo? Eu tô aqui numa reunião. Eu falei, o que foi? Não, eu quero que você tire uma foto, né, do espaço vazio. Eu vou estar aqui na frente, tire uma foto, porque nós vamos encher isso aqui. Nós vamos fazer o maior curso do Poder da Ação. Gente, naquela época, eu era extremamente racional. Eu era uma pessoa que 1 mais 1 é 2 e ponto final. Não existe possibilidade nem milagre para ser 3 ou 4. E aí o riso veio aqui na minha garganta. E aquilo foi tão forte para mim que eu carreguei esse testemunho para onde eu vou. E ali aquele sorriso engasgou e foi... O Espírito Santo falou muito forte comigo. Falou assim, se você sorrir, você vai desonrar o seu marido, você vai estragar o dom que ele tem, porque ele vai ser desonrado, né? Você vai desacreditar do sonho dele. E ali eu engoli seco e incentivei, sem entender o que estava acontecendo, sem entender o que eu tinha escutado, sem entender o que eu estava fazendo, nada. Ainda estava processando tudo aquilo. E aí eu fingi, não, claro, vamos, com certeza. Só que para mim era impossível. E ok. E depois aquilo, eu cheguei no escritório, falei assim, o que foi aquilo? E só comigo mesmo, né? E aí eu comecei a conversar com Deus, eu falei assim, aí ele falou, aí foi muito claro, o Espírito Santo falou assim, como é que você fala que honra o seu marido se você não acredita nos sonhos dele? Então, mulher, como é que você fala que você honra o seu marido, ou o seu filho, ou os seus pais, se você não acredita no sonho dele? Né? Se para você é loucura, para ele não é. Na minha racionalidade, para mim aquilo era loucura. E para o Ricardo não é. Tanto é que 9 meses depois, nós enchemos aquele espaço com 1.200 pessoas. Aconteceu. Então, quanto você honra na prática, no dia a dia, ajudando o seu marido a fazer acontecer aquele plano dele, seja qual for o plano, de qual esfera for, um plano familiar, um plano de viagem, um plano de economizar, um plano de juntar tanto, um plano de emagrecer, o quanto você o ajuda para emagrecer. Você ajuda ele no plano alimentar? Você consegue ajudar ele buscando um bom profissional para auxiliar? Tudo isso é honra, né? Então, como você lidar com isso? Aí você fala assim, ah, Bruno, eu não vou ser mãe dele. Eu falo assim, não, isso não é papel de mãe. Isso é papel de auxiliadora do lar, cuidadora dos filhos e do marido, porque a saúde dele é responsabilidade sua também. Então, como mulher, como coluna da casa, nós somos multitarefas. Essa é a nossa natureza feminina e não tem como mudar, é a nossa biologia. Né? A mulher multitarefa e graças a Deus por isso, nós conseguimos abrir várias caixinhas ao mesmo tempo e gerir elas com excelência. Esse é o nosso dom, essa é a nossa peculiaridade. O homem não consegue, mas também ele consegue outras coisas que são pesadas para a mulher. Né? Então, pare de exigir, de querer carregar os pratos dos homens e carregue os seus. Que aí a gente vai conseguindo materializar essa honra diária, sabe? E aí aplicar a famosa submissão, que o feminismo
tanto gosto de distorcer, né? Mas a submissão não é ficar abaixo, é ficar ao lado, dividir ali a missão com o seu marido, ser protegida por ele. Porque quando a gente assume a submissão, o papel de uma esposa submissa, é como se a gente, espiritualmente falando, é como se a gente estivesse dentro de um guarda-chuva, onde o nosso marido segura, e esse guarda-chuva é a proteção espiritual dele sobre nós, dele como sacerdote sobre nós, sabe? Sobre a nossa família, sobre mim, sobre o meu marido, sobre o meu filho. Na empresa, como o Ricardo, ele tem um perfil bem diferente que o meu. Na empresa, depois desse episódio no teatro, ficou muito bem definido. Eu falei assim, olha, amor, a visão é sua. Eu só vou te ajudar. Eu te ajudo com planilha, que ele não é bom. Eu te ajudo com tudo, com montar evento. E você dá a visão, você fala como vai ser, porque eu não sou boa nisso. E assim é em casa também. No que ele é bom? No que eu sou boa? Isso é ser submissa. Isso é ser auxiliadora. O que é mais incrível, que aí você fala assim, poxa, tá, você tá vendo a realidade da Bruna, do Ricardo, o Ricardo trabalha tem palestras, tem treinamentos e tudo mais. Você fala, mas não trabalha com palestras e treinamentos. Mas vamos lá. Às vezes, é uma coisa até assim, a gente até é tão sutil em algumas coisas que, por exemplo, o homem, ele é o sonhador. Ah, eu gosto de tal carro. Cara, por mais se você é uma esposa, não gosta do carro do seu marido, apoia. A gente brinca até, Bruna e eu, a gente brinca que é as caixinhas de fósforo, né? Que eu gosto de alguns carros assim, baixos, esportivos. Ela fala assim, ah, meu Deus, caixinha de fósforo. E ela quer uns carros que cabem 10 pessoas. Que é um carro que cabe 10 pessoas. Só que, às vezes, é uma coisa tão simples, mas a gente não vê que às vezes a gente está desonrando a nossa esposa, o gosto de uma esposa. Cara, se a tua esposa gosta da meia amarela, se ela gosta da viagem, se ela quer fazer aquela viagem cara que você não tem condição, não desonra essa mulher. Fala, amor, em nome de Jesus, nós vamos conseguir fazer essa viagem. E não usa chacota. Aí não precisa chegar no extremo para você desonrar com pequenas coisas. Exato. E às vezes, ri, desdenha da esposa, do esposo, na frente dos amigos, na frente da família, né? Que aí a pessoa acaba que, com o passar do tempo, vai uma, vai duas, aquilo se torna rotineiro, a pessoa vai parar de sonhar, ou a pessoa vai parar de compartilhar os sonhos dela com você. E aí vai compartilhar com outra pessoa, porque o espaço não fica vazio. Então, qual é o espaço que você tem ocupado hoje? Porque o espaço não fica vazio. E aí aquela hora, né, que a pessoa, sem que ela perceba, ela começa a desonrar o outro tipo. O colega de trabalho está sabendo mais do sonho da tua esposa, cara, porque você brinca e faz chacota com as coisas que ela gosta. A colega de trabalho, ela sabe mais do que a tua esposa. Você está entendendo o quão sutil que é? E agora eu tenho que entrar com o segundo ponto, porque a honra aqui é muito bonita, a honra aqui é muito bonito falar, eu honro, eu vou lá, vou honrar isso, vou honrar minha esposa, como eu falei, pode ser no Instagram, pode ser pessoalmente, pode ser aqui, perfeito. Mas aí entra a segunda parte aqui. Gente, a gente vai entrar aqui com o papel do homem e da mulher, tá? Ainda hoje, tá? Nessa live. E compartilha com as pessoas que precisam ouvir isso aqui. Agora entra a fidelidade. Aí quando fala de fidelidade, né, amor? A gente só fala assim, ah, não, fidelidade é tipo, o Ricardo é fiel a mim porque eu não traio a Bruna. Não, meu irmão. Fidelidade, deixa eu só te explicar. A fidelidade, ela está quando a Bruna não está presente. A fidelidade é quando a Bruna não está presente. Tu acha que um cara chegar para mim e falar assim, olha, cara, a minha esposa é isso, é crítica, não sei o que, começar a criticar, reclamar da esposa, esse cara é infiel. Se ele faz isso com a esposa que está dentro da casa dele, com a mulher dele, a infidelidade está ali. A infidelidade está na hora que ele está lá na pornografia.
Está na hora que ele está olhando outras coisas. A fidelidade, ela vem quando a pessoa não está presente. Só um aparato aqui. Se alguém chegar aqui e falar assim, Carlos, falaram mal de você. Conta comigo, que eu sou teu amigo. Aí você vira para o Carlos e fala assim, Carlos, e aonde é que você estava que deixaram falar mal de mim? Que amigo que você é? Prova que você não é fiel, irmão. Então, a fidelidade é quando você não está. Fiel, né? Aquele cara chiqueiro que vai te contar a fofoca da mesa que ele estava sentado e botar o teu nome na mesa. Fiel é aquele cara que te defendeu. Da mesma forma, entra isso com a sua esposa. Da mesma forma. Ah, um bocado de homem não, para mim é menino, tá? É menino. Um bocado de menino na mesa, falando da namorada, falando da esposa. É menino, não é homem não. Comparando quem é mais chato e quem é mais zoado. É brincadeira. Não, essa brincadeira já se tornou realidade. Por isso que os relacionamentos não se sustentam. Então, uma coisa que a Bruna aqui, eu amo isso aqui na Bruna, porque foi um dos principais valores e foi o primeiro valor que eu conheci da Bruna. A palavra verdade. Nós demitimos pessoas. Oi, filho! Não. Lindão. Oi, papai. Oi, filho. Então, ou seja, verdade. É o principal valor da Bruna. A minha pergunta é, você sabe qual é o principal valor da sua esposa? Você sabe qual é o principal valor da sua esposa? Qual é o principal valor da sua esposa? Que é inquebrável. Nós demitimos pessoas por mentira. Nós demitimos. E teve pessoas que se demitiram porque acreditavam que estavam mentindo. É tão louco isso. Porque a vida que estavam falando não era aquilo que imaginavam. Então, um dos principais valores é isso. Então, para você ter honra e ser fiel, lembra? A honra, eu estou aqui na frente, eu estou honrando. E tem... Só pegar um parêntese, Ricardo, porque você nem sabe disso. Aconteceu ainda há pouco. E eu acho que super encaixa com isso e com honra também. Para aqueles casais, né, que têm filhos e às vezes um dos dois, eles ficam falando mal do outro pro filho, né? Ou perto do filho. Nossa, e isso é falta de lealdade, né? Falta de fidelidade, falta de honra, né? Mas o que aconteceu ainda há pouco que eu achei bem engraçado? O Lourenço, ele tá, para quem não sabe, né? O Lourenço, ele não vai assistir, ele não assiste tela durante a semana. E aí ainda há pouco a babá... Tá bom. Aí a babá dele me ligou falando assim, Bruna, o Lolo pode assistir televisão? Aí eu falei assim, Dorinha, eu queria muito dar essa resposta, mas eu não posso, porque foi o pai dele que restringiu. Então, se ele quiser, pode ligar para o pai dele para perguntar, porque eu não posso desautorizar o pai dele. E isso é honra, isso é lealdade, né? Olha só. E, gente, isso aqui é tão sério. Você quer destruir a vida do seu filho, é você falar algo contrário ao que o seu esposo ou a sua esposa falou e determinou para eles ali. Porque aí eles estão enxergando o seguinte, que mamãe passa por cima do papai, papai passa por cima da mamãe. Eu posso ter algum pico de raiva, eu posso ter algum momento de estresse e tomar a decisão, como já aconteceu. Que eu peguei uma decisão, né? Quando eu vi, eu falo, opa, eu tenho que cumprir aquilo que eu falei. Porque papai, homem, cumpre suas palavras. E a Bruna veio ainda me refalar depois, não na frente dele, mas na ausência dele, para falar, amor, olha você, olha a sua postura, isso aqui. Eu falei, entendi. Só que ela não foi lá e desfez o que eu falei. Isso é honra. E quando eu saí de casa, ela não foi desfazer e falar alguma coisa. Isso é fidelidade. Fidelidade. Vocês estão entendendo o que é uma aliança forte no relacionamento?
o que é honra e fidelidade. Então, gente, não encara que honra e fidelidade está relacionado apenas ao amor ali entre o casal, mas ele está sendo envolvido em comportamentos, em hábitos e atitudes diárias. Eu fui honrado pela minha esposa. Eu fui honrado. Meu filho pegou esperto, você é esperto demais da conta. Ele vai lá, vai falar com a mãe. Acabou. E aí o que acontece? Ele foi lá falar com a mãe. Só que a mãe dele vem e fala: filho, você conversa com seu pai, a decisão foi. Então isso é um princípio. Isso é um princípio. Isso é um valor. Gente, o que eu quero explicar é o seguinte: eu posso estar errado na minha conduta. Eu posso ter errado na minha conduta, mas eu tenho uma esposa que me honrou. E na fase adulta, quando o Lorenzo tiver a esposa dele, ele vai respeitar a esposa até o final. Ele vai honrar a esposa dele, porque ele não viu dentro de casa um pai que passa por cima da esposa. Oi, filho. A rua dos legendários, né? Então, então o que acontece? Filho, esse chapéu, a mulher pode usar? Não. Ah, só quem pode usar? Homem. Perfeito. Vocês estão entendendo o que é honra? O que é fidelidade? Agora, não é a inteligência dele, mas é pelo exemplo que o pai foi. E agora eu quero entrar, Bruna. Gente, dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre honra e fidelidade? Porque nós já vamos passar para o segundo e último tópico da que é papel do homem e da mulher. E aonde nós pegamos e nos embasamos para poder trazer esse papel. Alguém gostaria de tirar, tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre honra ou fidelidade e gostaria de perguntar? E a gente já vai para o próximo. E aproveita, chama outras pessoas para poder participar. Chama outras pessoas para poder participar e vir aqui agora. Vai ser uma série de lives, né, Ricardo? Vai ser hoje. Lembrando, série de lives. Amanhã, quinta e sexta. Exatamente. Quinta e sexta-feira a gente vai estar nessa série aqui com vocês, tá? E compartilha. E ó, seguinte, semana que vem, dia 24/7, começa os Homens de Valor, tá? E quando a mãe dá ordem e o pai, o quê? Cara, completa, amigo. Completa, por favor. Tá? Então, ou seja, uma série de lives vai de hoje até sexta-feira, certo? Fiquem atentos aos stories, porque pode uma live ou outra mudar de horário. O pai e a mãe, vamos lá. Quando a mãe contraria o pai contraria. Vocês podem se contrariar quantas vezes vocês quiserem na frente, dentro do quarto, trancado, mas não se contraria na frente dos filhos. É só isso. Se resolvam lá dentro, tranca essa porta, dá uns beijos, cheira no cangote, pergunta o ponto de vista de cada um e aí tome a decisão juntos. É bem simples. É bem simples. Tá? Ricardo, essa honra pode ser levada para o casal trabalha junto? E excelente pergunta, Jacob. Jacob, honra, sentimento, a emoção, ela é falha. O princípio, ele é verdadeiro. Ninguém na face da terra consegue quebrar um princípio. A pessoa se quebra. Se eu não honrar a minha esposa, eu não sou digno de ter confiança de outras pessoas. Tivemos casos e situações que a pessoa estava desonrando a esposa. Nós não podemos continuar o trabalho. Isso aconteceu com a gente. Nós não podemos continuar o trabalho. Não conecta. Não conecta. Não roda. Não é uma coisa que eu tenho que negociar. Não, deixa eu ver uma jurisprudência, deixa eu ver um caminho, porque às vezes acontece. Não. Uma coisa é você errar. A outra é você permanecer no erro. Então, entenda o seguinte, quando o Bruno e eu falamos aqui, cada um falou, eu sou o Ricardo, filho de Deus, esposa do pai do Lorenzo, a Bruna falou a mesma coisa,
que a mesma pessoa que honra em casa é a mesma pessoa que honra na rua. É uma sociedade. O casamento, ele é uma sociedade matrimonial. Assim como existe a sociedade empresarial. E lá você vai aplicar os mesmos princípios, só que em esferas diferentes. É aquele negócio, uma vez, eu já escutei muito, eu tenho a sociedade com meu marido, é muito difícil e tudo. Você vai ter o mesmo comportamento que tem com o seu sócio, vai ter o mesmo comportamento em casa. Se ele está te desonrando no trabalho, provavelmente vai te desonrar em casa. Porque o comportamento é o mesmo, só a esfera que vai mudar, só o ambiente que vai mudar. Então, sim, a honra, ela se estende na empresa, se estende nos amigos, se estende na família, na comunidade que você habita. Só vai mudar o ambiente. A pessoa mesmo. Aí a gente fala de identidade. Senão você vai ser duas faces, entendeu? Então, se você consegue ser a mesma pessoa em casa, na honra, no princípio, consegue ser a mesma pessoa no trabalho, você não é duas caras. Aí você não vai ter complexo de identidade, nada disso. Você não vai ter essas desculpas todas, certo? Eu estou falando que você vai ser a mesma pessoa. Então, como é bom você conversar com uma pessoa, saber que essa pessoa é a mesma pessoa quando ela vira as costas para você. É com essa pessoa que eu quero negociar, é com essa pessoa que eu quero fazer negócio, é com essa pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Agora, lembra que a honra ela é de dois gumes. Eu honro a Bruna, mas eu preciso me honrar. Eu preciso me honrar. Eu tenho que honrar a Bruna, mas eu preciso me honrar. Então, ou seja, por que eu tenho que me honrar? Eu tenho que me honrar para simplesmente saber o que é honrar o outro. Saber qual é a sensação. Igual amarás o próximo como a ti mesmo. Perfeito. Eu tenho que transbordar esse amor. Até gostei da pergunta aí, porque olha só. A Bíblia descreve que homens e mulheres, como tendo papéis complementares em muitos aspectos, vou dar até o trecho. Essa visão fundamental, principalmente no livro de Gênesis, onde Deus cria Eva como ajudadora compatível para Adão, Gênesis 2:18. Isso sugere que homens e mulheres foram criados para trabalhar juntos, complementando as habilidades e forças um do outro, tanto em contextos familiares quanto em áreas da sociedade. Homem e mulher foi feito para estar junto, para trabalhar junto, para assumir responsabilidades juntos. Tem que ter o sistema, né? O feminismo, ele joga muito a esquinha, de competição, né? De querer levar a mulher para esse campo da competição, em performar igual ou melhor que homem. E quando se trabalha em conjunto, em casal, não tem que esquecer isso, não pode cair nessa cilada, né, do sistema. Porque por isso que eu vou voltar no tema da submissão, que é importante para o posicionamento firme de uma mulher. É importante ela entender o verdadeiro significado da submissão. Porque isso que você falou, ela só vai conseguir, de fato, levar de uma forma leve, porém posicionada, se ela entende que é submissão. Porque só uma mulher submissa que vai conseguir ser uma mulher ajudadora. Só uma mulher submissa que vai, de fato, entender as diferenças do casal em termos de habilidades e de dificuldades e se complementar, sabe? Então, e a autorresponsabilidade também, de olhar para si, de reconhecer, de trazer a humildade, de se conhecer e reconhecer os pontos fracos e os pontos fortes. Ter conversas claras, comunicação clara e assertiva com seu marido, /sócio, se você trabalha junto, né? No que você é bom e no que você tem dificuldade. Porque assim vocês vão se complementar no âmbito do trabalho. E vão se tornar um time imbatível. Se vocês são claros na comunicação, como um time, um é ataque, outro é defesa, vocês vão formar um time imbatível. Vão vir dificuldades, mas você, como uma mulher posicionada, vai saber o seu campo. Você, como mulher posicionada, você vai saber o seu campo. Porque o nosso papel de mulher não é estar no front, é estar aqui atrás, em intercessão,
e fazendo os nossos deveres. O fronte é o homem. Ele que Olha vai só. para o campo. Ele que vai para a caça. Nós aqui devemos estar em intercessão. Nós somos a coluna da casa. Lembra? Nós somos a coluna da casa. Logo vai se replicar para os outros ambientes. Então, para a sua coluna da empresa também. Né? Então, abra seus olhos espirituais. Para mim, tudo é espiritual. O material ele é apenas o resultado do que já aconteceu no espiritual. Então, nós mulheres posicionadas, submissas, gente, a submissão não vai diminuir você. Pelo contrário, ela vai te proteger. Ela vai te dar liberdade quando você realmente entende e se posiciona nessa lacuna. Fala, amor. Uma coisa até... Olha só. Você falou de submissão. Liderança e submissão. Efésios 5, de 22 a 33. Frequentemente é citado quando se discutem papéis bíblicos de gênero, principalmente no casamento. O texto sugere que os maridos devem amar as suas esposas com o mesmo sacrifício e amor que Cristo demonstrou pela igreja. Vocês estão entendendo o que é liderança e submissão? Demonstrou pela igreja, enquanto as mulheres são encorajadas a respeitar, submeter-se a seus maridos como ao Senhor. Contudo, a submissão é contextualizada por chamado ao amor e sacrifício mútuo. Mútuo, não é único. É um sacrifício mútuo de dois, indicando que os papéis não devem ser vistos como um meio de controle ou dominação. Ou seja, mas como uma parceria amorosa do casal. Tá lá, gente, vai lá. Efésios 5, 22 a 23. 5, 22 a 23. Pegando um ponto que a Bruna falou sobre a questão do feminismo. Exatamente, O que... Moisés acabou de falar. Olha aí. É isso, é isso mesmo. Tá no homem de valor, viu, Bruna? É a Moisés isca, tá no homem né, de valor. É a isca que algumas mulheres mordem, mas infelizmente muitas elas não conhecem o real significado da submissão, né? E o quão esse papel é importante para um casamento ser leve, ser, como é que eu falo, fortalecido, né, diariamente, porque ser submissa é uma decisão diária, porque às vezes o ego vem, o ímpeto vem, ei, temos que lembrar de quem nós somos, temos que lembrar para onde estamos indo, nossas decisões diárias. Lembra que eu falei lá no início? O casamento ele vai dar certo, assim como uma sociedade também empresarial vai dar certo com micro decisões diárias, com os posicionamentos diários, né? Como é que tem sido o seu posicionamento? Você está fazendo mesmo esse seu casamento dar certo? Ou você que é solteira, você de fato está se preparando para casar? Porque eu, Bruna, sinceramente, isso é uma opinião minha, não é nem do Ricardo, é minha. Eu, Bruna, não acredito num casamento de duas alianças. Eu, Bruna, dá certo com 3 alianças. O esposo, a esposa e o Espírito Santo. É o único jeito que um casamento vai dar certo. É a minha opinião, né? Então, para realmente ser uma aliança de fato, o matrimônio ele tem que envolver 3 pessoas. O homem, a mulher e o Espírito Santo. Eu vejo muito essa questão. A Nilza falou aqui uma coisa bem importante. A submissão não é entendida. Essa que é a verdade. Em Provérbios, quem for bom de Bíblia aí de trecho me fala, tá? Em Provérbios ele fala: ninguém aguenta uma mulher briguenta dentro de casa, né? Ninguém suporta. Agora, o que eu entendido sobre isso é que quem foi o homem que deixou essa mulher briguenta? Quem foi deixou essa mulher abandonada? Quem foi o homem que não foi ausente? Eu vou falar quem foi esse homem. Pai. Um pai que faleceu, um pai que só trabalhava, um pai ausente. E quem não conseguiu lidar ou crescer com isso, aprendeu sobre isso, ao extremo, virou o feminismo.
porque unicamente está expondo, estampando as suas dores. Na minha fase, eu acredito que a Bruna teve essa fase, menino contra menina, que assistia a Xuxa, aquele negócio todo lá. No passado era isso. O feminismo levou para o coração. A mágoa e carregou isso. Então, em outras palavras, são pessoas, crianças feridas querendo ser amadas. Porque se fosse falar só sobre briguenta, então a gente tinha que descontextualizar a mulher de Jó. Tínhamos que deixar descontextualizar a mulher de Jó. Porque tem muito homem aqui achando que a sua esposa é briguenta, mas graças a essa mulher, ela pôde te desafiar como a mulher de Jó. Ora, desacredita desse Deus. Se não fosse aquela mulher ali pegando no pé do Jó ali, ele simplesmente, ele fala aí, não, eu confio em Deus. Então, muita gente precisa entender o seguinte, traga novamente o conceito sobre submissão, mas não adianta, gente, é muito raro, tá? É muito raro, parece óbvio, mas é o óbvio, precisa ser dito. É muito raro, tem gente que não está pesquisando nem no Google o que é a palavra submissão, baseado na Bíblia, no contexto da Bíblia. As pessoas estão apenas pesquisando a submissão da seguinte forma: eu tive um relacionamento com meu pai, com minha mãe, eu vi o relacionamento deles e meu entendimento é esse, de hoje para trás. Aí ela pega e encontra pessoas queridas como ela, porque os iguais se atraem. Não tem como você trazer uma pessoa tão boa e uma pessoa ruim se você não tiver com algo ruim exposto, a sua ferida exposta. A tendência é essa. Pessoas feridas pela mesma situação, elas se atraem. Essa que é a tendência. Alguns vão conseguir juntos crescer e resolver. Bruna e eu, a todo momento estamos resolvendo, estamos criando, crescendo com isso. Os nossos amigos, a maior parte deles, acho que a gente é o mais novo, mas o Éder e a Vanessa que é menor, é mais novo que a gente, o Éder, né? Não? Somos os mais novos. Éder, meu amigo, sou mais novo que você. Então, ou seja, nós somos os mais novos da turma. Cara, o que é isso? Somos os mais novos da turma. Por que somos os mais novos? Porque sempre aprendemos com pessoas mais velhas que nós. Sempre aprendemos com pessoas mais experientes que nós. Nós estamos desonrando nossos pais? Não. Nós decidimos seguir a nossa vida da onde nossos pais nos ensinaram para frente e ainda assim aparecem inúmeros outros cenários onde eu tenho que perdoar meu pai por um comportamento que eu estou tendo que está sendo disfuncional dentro de casa. Esse é um ponto principal. E aí vem a questão da virtudes e caráter, já quase para o final, que é o quê? Provérbios 31 e Tito, que são dois capítulos que delineam as virtudes esperadas de mulheres e homens, respectivamente. Provérbios 31 elogia a mulher virtuosa com alguém que é diligente, sabe, carinhosa e temerosa ao Senhor. Tito 2. Por outro lado, aconselho os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos, autocontrolados, firmes na fé, enquanto encoraja os homens mais jovens a serem sensatos e fortes. Vamos entender uma coisa chamada fé? Fé se trata do caminho. A esperança é da chegada. Então, ou seja, qual é o caminho que eu vou falar aqui do homem? Qual é o caminho aqui do homem? Que eu tenho que entender sobre o quê? As virtudes, o caráter. Gente, não adianta falar que eu quero ser imitador de Cristo, assim como Paulo foi, se eu não busco as atitudes e os comportamentos de Cristo. Se você não tem uma referência, se seu pai não foi uma referência, ele foi um limite de referência. Mas se você não estiver buscando lá fora, vai continuar dando problema. Isso é que é fazer a força do braço. Isso requer humildade, né, amor? Isso requer muita humildade da pessoa reconhecer que não consegue avançar por alguma falha comportamental, né? E para sermos imitadores de Cristo, que o Ricardo falou, a gente tem que praticar a humildade diariamente. Não só porque Cristo foi o homem mais humilde que já existiu, mas sim porque nós devemos nos analisar o nosso coração diariamente, analisar a motivação do nosso coração. Por que a gente está tendo essa motivação? É pelo motivo certo? É realmente pelo bem da minha família, como eu acho que é? Será que eu estou sendo esse marido tão bom e que eu acho que eu sou, ou que eu digo que eu sou? Então, esse trecho também, ele nos leva a refletir isso, a humildade,
a analisar o nosso coração, a motivação do nosso coração. Vou responder essa aqui do Moisés. Empoderadas para muitas mulheres é simplesmente ficar no comando? Vão existir possibilidades, Moisés. Agora a pergunta é o seguinte: qual é o homem que está permitindo ser como se fosse uma criança, saindo da sua identidade, saindo do seu papel? Para uma mulher existir assim, para ela sair de um conceito aonde vai para um extremo, um homem teve que deixar brecha. Um homem teve que deixar o lugar vazio. É como a Bruna falou, espaços não ficam vazios. Já para o penúltimo tópico hoje, igualdade espiritual. Ricardo, você viu que tem o do Carlos Júnior, né? Eu fui deixado há 2 anos por atitudes como essa. Fiquei tão frustrado que não quis mais arranjar relacionamento. Preciso fazer uma mudança radical. É isso, amigo. Se encaixa até nesse trecho que eu estava falando sobre a humildade da gente reconhecer que nós precisamos de ajuda, ou então da gente reconhecer que que eu não estou sendo tão boa como eu acho que eu sou, sabe? De reconhecer a nossa meia-culpa. Aliás, que para mim, um casamento, cada um é responsável por 100%, né? Eu tô com 100%, meu marido tá com 100%. Então, é fazer dar certo. Então, se você está disposto a mudar isso, está disposto a, de fato, se preparar para o seu novo relacionamento, se rasga, amigo. Joga a verdade que você acha que você tem fora e se propõe a um novo, sabe? Se propõe a um novo. Sai do teórico. Se propõe a aprender um novo. Porque o que você tem, a verdade que você carrega, te trouxe até aqui. E posso falar uma coisa mais profunda agora, Carlos? Essa tua verdade de 2 anos atrás dorme todos os dias com você, vai para o trabalho todos os dias com você, porque você continua falando a mesma coisa uns 2 anos e contando a mesma história. Jogar a verdade fora, é o que a Bruna falou. Para de falar isso, para de falar que você está sofrendo há mais de 2 anos atrás. Para de ficar falando que você está sofrendo. Buscar referência é aqui, ó. Ô, Bruno Falcão, gente boa, meu amigo. E ter amigos aqui como o Bruno. O Bruno é uma referência para mim. Opa, entrou aqui o Filipão, é outra referência para mim. E o que são referências? São homens melhores do que eu em áreas que eu preciso desenvolver. Esse cara tem uma humildade, um coração gigante. Cara, eu quero aprender essa humildade. Como é que eu faço isso? Como é que eu aprendo isso? Eu preciso sair dos meios que eu vivo para poder ir para novos meios. Não adianta falar que eu quero ir atrás de referências se eu fico só nos mesmos meios e contando a mesma bendita história há 2 anos atrás. Essa história não apareceu do nada. Se trata disso. Buscar referências é buscar pessoas melhores que nós. Humildade. Mas só consegue buscar referência quem é humilde o suficiente para entender que precisa de ajuda. O humilde não é de boca, não. Que arroga para si, que sabe de tudo, ele não consegue receber ajuda. Por mais que a ajuda chegue de mãos beijadas na sua frente, se você continuar com arrogância, no sentido de que eu arrogo para mim tudo que eu sei, não preciso de ajuda, você não vai receber. Vai ser a melhor ajuda que você poderia ter, ela está na sua frente. Mas se você não se rasgar em humildade, a pessoa não consegue receber. Então, até isso que você está falando, de buscar referências, a pessoa tem que aceitar e entender que precisa de ajuda. Senão ela não consegue também achar uma referência tão boa quanto ela. Ela só vai achar pessoas iguais a ela. Ela vai ficar no mundo da teoria. Tem que sair. Primeiro, para de falar as coisas do passado. Segundo, se mora com a mãe, sai da casa da mãe. Cara, se você já é adulto, sai da casa da mãe. Sempre do lado de outros empresários. Entra numa associação comercial, vai ouvir a história de outros empresários. Se você é empresário e está precisando crescer, vai aprender. Vai para a igreja, se envolve ali na igreja, faz alguma doação, entenda sobre isso. Isso já está sendo falado há mais de 2000 anos atrás. Em comportamentos e atitudes, não é falar, eu sou humilde. Não, não. Todos nós temos a tendência gigantesca a sermos orgulhosos. É na atitude que nós pecamos. Está no DNA. Está no DNA. Orgulho. É a carne. Já nasce com orgulho. Nasceu sem orgulho. Vamos lá. Igualdade espiritual. Apesar
das diferenças nos papéis funcionais. A Bíblia ensina a igualdade espiritual entre homens e mulheres. Gálatas 3:28 afirma: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Este versículo sublinha que temos a salvação, o valor espiritual. Homens e mulheres são completamente iguais diante de Deus. Diante de Deus. Diante de Deus. E o que é? Cara, eu pedi para Deus, de coração, todos os detalhes, todas as características que a Bruna tinha. E a Bruna apareceu para mim na minha vida. Foi muito rápido o nosso casamento. Eu pedi todas as características. Agora, eu suei, eu ralei, eu quase perdi essa mulher dentro de um ano de casado, porque o Ricardo velho estava lá. O Ricardo que andava com justificativa. Não, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, que aí, amor, a gente vai poder viajar. Falava só da viagem, né, amor? Mas ficava lá assistindo Netflix. Eu pegava corda com ela, gente, pelo amor de Deus. Eu queria assistir até as 3 horas da manhã, botava um volumezinho pequenininho lá e ela, bora dormir, bora dormir. Essa mulher falava, bora dormir. Eu falei, meu Deus, essa mulher só fala para eu dormir. Ela só quer dormir. Mas eu entendi depois agora que ela quer o quê? Eu quero a sua companhia. O que vale para mim é a sua presença. A humildade só apareceu quando eu comecei a dormir e estar presente com ela. Estão entendendo agora? Né, quando eu fui para a sala para não incomodar a luz da TV. Hoje nós não temos TV dentro do quarto. Nós não temos TV dentro do quarto. Então se trata disso, honra a sua esposa. Honra a sua esposa. O fazer o básico, estar presente quando você está, vai errar, vai errar. Baby, quer falar mais uma parte dessa aí que a gente já você falou muito honrar a sua esposa, né? E que a gente erra na jornada. E claro, a gente não está falando aqui que alguém é perfeito, pelo contrário, né? A jornada ela é cheia de erros. Mas o mais importante é o casal ter o amor, o cuidado na comunicação, né? Porque palavras são flechas, palavras ferem, palavras deixam marcas na alma. Palavras deixam feridas que às vezes demora gerações para cicatrizar. Às vezes passa de geração para geração a amargura e a ferida que alguma palavra gerou. Então, a gente tem que ter muita consciência das palavras. Quando a gente vai dar algum feedback ou conversar, ter consciência das palavras que vamos usar. Né? Se você não está preparado para conversar naquele momento, respira, conversa depois, mas tenha cuidado. Então, assim, sobre os erros, o importante sempre é a comunicação entre o casal. A gente comunicar, manter alinhado. Né? Falar assim, opa, amor, acho que você cedeu aqui, ou acho que você cedeu ali. Eu falo assim, olha, com bastante... sem acusar, né? Sem jogar culpa. Mas, assim, olha, eu acho que você pode fazer assim melhor. Olha, talvez... lembra de quando a gente fazia tal coisa e dava certo? O que você acha da gente repetir? Que eu acho que vai dar certo novamente. Então, não quero inventar a roda. A roda ela já é feita. O que a gente precisa é de humildade para escutar alguns feedbacks. Assim, Bruna, às vezes o Ricardo fala para mim, Bruna, vai com calma. Bruna, para escutar. Bruna, desacelera. Na hora, se eu estou muito no 220, eu quero responder, mas eu me calo, recebo, porque eu aprendi que justificar já está errado. Né? Então, vamos aprender a receber. Coloca no mosaico se você não... Faço um desafio aqui para os homens. Faço um desafio aqui para os homens. Eu faço isso aqui dentro do carro. Boto o cinto. Se tivesse outro, eu botava outro. Se eu tivesse um negócio de boxe, eu botava na cabeça e falo, baby, fala. Fala o que eu preciso ouvir. Fala onde eu estou errando. Tô falando. Rapaz, quando eu acho que está acabando, aí ela engata. 2, 3, 4 e 5. E eu pá, pá. Nem o Neo do Matrix fazendo aquele movimento consegue desviar. Porque as flechas dela são certeiras no coração. E honrado e grato a Deus eu sou por essa mulher. Por ela ser
verdadeira e falar tudo que pensa e tudo que sente, eu gostando ou eu não gostando. E eu fico calado até o final. Mas não é por falta de respeito, né, amor? Não Porque é você está falta. falando, justamente o que eu acabei de falar, né? Não é por falta de respeito, é com muito amor nas palavras, né? É de uma forma assertiva, porque, para quem me conhece mais de perto, eu não tenho rodeio nas palavras, eu falo mesmo, o meu português é preto no branco, não tenho rodeio nas palavras, mas não é isso, não vai ser essa pergunta dele que vai me dar brecha de faltar com respeito, ou de acusar, de jogar culpa, pelo contrário. Né? São oportunidades que a gente enaltece, valores do cônjuge, a gente enaltece o quão grande ele é, porque desde quando a gente morava em Marabá, a gente ia, ele tinha até a antiga empresa dele, eu já profetizava, eu falava assim, amor, você é tão grande, eu vejo suas asas tão grandes que Marabá não comporta. Mal eu sabia o que nos esperava, mas era o que realmente eu sentia, o que eu via. Então, você, mulher, usa sua boca para construir o marido que você deseja. Se hoje você olha para ele, você não vê o que você deseja, é culpa sua, amiga. Desculpa, mas é culpa sua também. Então, use a sua boca para abençoar, para construir o homem que você deseja, para construir o pai que você deseja para os seus filhos. Ainda há tempo, sim, de rever a rota. Tenha a humildade de olhar para si, reconhecer o que precisa ser mudado, reveja a rota da sua vida. Será que o seu casamento hoje, do jeito que está indo para o fim que você deseja? Né? Então, tenha essa humildade de rever a rota. Essa chave de rever a rota é poderosa. E ela destrói vidas, assim como ela constrói gerações. Então, o que você está fazendo dessa chave? E ó, aquilo que pede, vai receber. A esposa que você pede, você recebe. Eu estou falando com o homem aqui. E você está preparado para receber? Você está preparado, homem, de coração, os homens aqui. Vou falar com os cuecas. Homem, você está preparado para ouvir a verdade da sua esposa? Você está preparado? Gente, ela não vai falar com delicadeza, não. Ela vai falar com amor. Amor é verdade. Eu não sei onde é que tu aprendeu, abençoado. Esse aqui é o pastor Silva, né? Eu não sei onde é que você aprendeu, abençoado. Que falar a verdade, olha, é porque se você fazer desse jeito, não, meu amigo, olha, você está fazendo, amor, você está agindo isso, você tá distraído, você está fazendo aquilo, fala na lata. Tu aguenta homem, cara, agora tu não aguenta tua esposa falar a verdade? Fala a verdade, escuta isso. Apenas escuta. Gente, eu estou falando como homem aqui do lado de vocês. É fácil não. As pernas ficam bravas uma semana, 2 semanas, fala, meu Deus. E eu procuro consertar. Só que depois, nossa senhora, parece que chega assim. Nossa, eu vejo os pássaros cantando, eu vejo o céu azul, eu vejo tudo aquilo ali. Porque sabe o que me vem? Como, que homem que eu fui para permitir essa mulher segurar todos esses tempos, todos esses dias isso? E por que eu não perguntei antes? Por que ela está segurando algo que não é dela? Vocês estão entendendo o que é honrar a esposa? O que é fidelidade? Vocês estão entendendo o que é lealdade? Você ouvir isso de sua esposa, cara, é você simplesmente falar, amor, não quero que você carregue essa cruz aí. Essa aí é minha. E essa eu vou jogar para Cristo. Mas é eu que tenho que jogar. Tu não pode terceirizar essa parte aí não. Mas me fala. Vocês estão entendendo? Estão entendendo agora? É só isso. E se você, esposa, que seu marido não vai pescar, gosta de jogar bola e ele não consegue conversar, eu vou dar uma dica de 1 milhão. Fala para ele assim, ó, vi a live da Bruna e do Ricardo, eu quero conversar com você, mas eu quero perguntar qual é o tempo certo, qual é o momento que a gente pode conversar. E eu quero te ouvir sobre o que você pensa. Porque muitos homens não falam, é por questão de perfil, às vezes você está dominando, às vezes você está assumindo o papel dele. Exato. Dando espaço para ele falar. E aí Exato. é perfil. Eu sou falador. Papéis vestidos. Papéis vertidos.
E para o nosso último tópico, para a gente encerrar, respeito mútuo e amor. Respeito mútuo e amor. O ensino bíblico sobre o respeito e o amor mútuo, fundamental para entender os papéis do gênero de maneira saudável e produtiva. Colossenses 3,19. Por exemplo, instrui os maridos a amarem as suas esposas e não serem ásperos com elas. Não serem ásperos com elas. Enquanto 1 Pedro 3,7 ensina os maridos a tratarem suas esposas com honra e entendimento. Vamos entender o que é entendimento? Honra a gente já explicou, né? Então, entendimento é o seguinte, uma forma bem caucasiana, bem simples. Entendimento. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Levanta a mão. Eu, Bruna, levanta a mão, vai. Sabemos andar de bicicleta. Bruna, se você passar 10 anos sem andar de bicicleta, você sabe andar de novo? Isso é entendimento. Isso é entendimento. Isso é entendimento. Se você sabe que falar de forma ríspida com a sua esposa vai deixá-la triste, então você não falando de forma ríspida com ela é um entendimento. Se você entende que a sua esposa não gosta de que você fale alto, que é um trauma dela, você tem entendimento de não falar alto com ela. Está entendendo? O que é entendimento? Entendimento é o seguinte, é a sabedoria aplicada e dado a continuidade na sua vida. Aí você adquiriu uma prosperidade em comportamento e está sendo um imitador de Cristo naquela área. Você está andando com retidão. Então, informação. Eu sei que eu não posso falar alto com a minha esposa porque ela se irrita. É informação. Agora ela te falou isso. Agora você tem o conhecimento. Se você não aplicar, esse conhecimento vira informação. Está lá no Google. Ele fica no Google. Agora, se você foi lá hoje e naquela situação que você falaria alto com ela, você não fala com amor, ou espera ela abaixar, ou esfriar a cabeça para você falar, aí você agiu com sabedoria. Você foi lá e aplicou. Saiu do mundo do conhecimento e aplicou. Agora, aconteceu novamente, é onde que os casais erram. É onde os casais erram. Porque ele não dá continuidade. Você foi sábio por um momento, mas deu um tiro no seu pé. Agora, se você repete, agora você começou a ter entendimento. Isso começa a fazer parte da sua identidade. O entendimento, ele faz parte da sua identidade, uma atitude, um comportamento sobre algo ali que é bom, nesse aspecto do entendimento. Esse é o respeito mútuo. Entendeu? Então, assim, gente, referências a vários casais muito melhores que você, a vários ambientes. Eu falo que o respeito mútuo, ele entra com a família. É aquela história, quantos homens aqui? Vamos lá. Caiu. Rapaz, foi Deu. forte, que o negócio foi Hadouken aqui, foi tão forte. Vamos lá. Então, só para a gente poder finalizar. Vamos lá. Tem alguma pergunta? Não deu tempo de eu ver, caiu de repente. Pessoal, a gente já está finalizando a live. Pergunta para responder, eu não vi. Então, assim, não vi, aqui não vi não. Tá. Busquei aqui, eu não vi. Então, assim, gente, amor é respeito mútuo, certo? Respeito mútuo. Respeito mútuo é isso. É você caiu nessa saber... parte, né? Só para situar quem está voltando. Isso. Respeito mútuo significa o seguinte. Então, já finalizando, e eu vou dar um recado no final aqui, tá? Amanhã vai ter live novamente. Então, respeito mútuo significa isso. Respeito mútuo significa sobre você simplesmente levar a sua família para os lugares que você frequentaria. É você entender, literalmente, qual é a aliança que você possui. A Bruna falou uma coisa muito séria aqui. Olha, nós temos 3 alianças. Tem a dela, tem a minha e tem a do Espírito Santo. E entender o que é isso. Entender, buscar conselheiros, buscar referências e tudo mais. Gente, essa série de lives começou hoje. As nossas lives não vão ficar gravadas, tá? Elas não vão ficar gravadas. Amanhã nós temos mais uma live. Que horário, amor? 7 e 7. 19 e 7. 19
e 7. Às 19 horas e 7 minutos, nós estamos voltando aqui. E amanhã, conto para eles ou deixo para amanhã o tema? Amanhã eu falo o tema, né? Ah, dá um spoiler, só o tema. Tá, vamos lá. Ó, hoje a gente falou de fundamentos da aliança, que foi o quê? Nós falamos sobre honra e fidelidade e papel do homem e do papel da mulher, ok? E amanhã nós vamos falar sobre... Eita! Rapaz... desafios e superação. Amanhã o bicho pega. Papel do pai e papel da mãe. Ai, pai. Perseverança e sacrifício. Agora você vai saber se você está disposto a entrar no relacionamento ou não. Tá bom? Então, eu vou pedir uma coisa para você. Quem estava na live, certo? Tem um post lá no Instagram, nesse exato momento, foi postado isso aqui, ó. Quem estava na live, foi feito esse post aqui. Oi, cadê? Foi feito esse post. Esse post, ele vai ficar até o final. Então, ele tem lá no post o tópico de hoje, dia 1, fundamento da aliança, honra e fidelidade. E aí vem dia 2, dia 3 e dia 4, que vão ser os dias seguintes. Então, você que esteve aqui, eu quero que você faça uma coisa. Amanhã a gente vai ter live aqui novamente, tá? Vai ser Bruna e eu essa semana inteira. Gente, isso aqui é a primeira vez que está acontecendo. Está sendo É a primeira vez, né? está sendo disruptivo. O espiritual aqui está pesado, forte. Aí o que você vai fazer? Você vai lá agora no link da bio. No link da bio não. Você vai lá No post do feed. No post do feed. Nesse post aqui do feed. E você vai fazer o seguinte. Vai marcar 7 pessoas. Lembra, as lives são o quê? 7 e 7. Então você vai marcar 7 pessoas. E vai falar assim, eu não acredito que você perdeu. Marca as 7 pessoas e fala, amanhã tem mais, é 7 e 7. Você vai escrever lá aqui nesse post, não acredito que você perdeu. Aí marca as 7 pessoas, arroba e o nome das pessoas que precisam estar aqui amanhã com a gente. E fala, amanhã tem mais. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou pegar, eu não acredito que você perdeu. Aí Benilda, Costa Miriam, Costa Bife, Costa Daniel, Costa Rafael, Costa Cristina. Eu coloco desse jeito. E aí, simplesmente, eu pego e falo, amanhã tem mais às 7 da noite. Olha essa pergunta aqui. Qual a importância num relacionamento de se cumprir todas as etapas? Namoro, noivado e casamento. Pular etapas pode ser prejudicial? Deixa eu falar aqui qual é a etapa. Bruna, você quer falar esse ou eu falo aqui? É bom dar as duas visões. O importante de viver a fase bem vivida não é só sobre um relacionamento, né? É sobre a vida em si. A fase das idades, é importante viver, marcar bem as fases, né? Não antecipar as responsabilidades. Porque imagina um casal de namorado que mora junto, ele está antecipando para si responsabilidades de um matrimônio, né? E eles não estão preparados para isso. Então, tem sim que viver a etapa bem marcada. Namoro, quando é namoro, noivado, quando é noivado, e casamento, quando é casamento. Pular etapas, você vai queimar largada, você vai colher frutos disso. E às vezes os frutos não são bons. Gente, na fisiologia, na neurociência, explica que existe uma fórmula do bolo para o amor. O que é essa fórmula do bolo? Existe uma dose de dopamina, existe uma dose de serotonina, de ocitocina. Como é que essas químicas dentro de nós, elas simplesmente reagem para poder nos apaixonarmos? Isso é cientificamente explicado. Através do momento que nós vamos conhecendo a outra pessoa, que nós vamos conversando. Eu estou falando do amor. Agora, a carne é um desejo sexual a nível de dopamina. Então, ou seja, você só tem um pico sobre aquilo ali. Então,
Se você quer conhecer uma pessoa, se você quer aprender a amar uma pessoa, você vai precisar ouvi-la, você vai precisar conversá-la, você vai precisar conversar, saber quais são as verdades dela, o que ela pensa para o relacionamento, o que ela pensa para casa, e não ouvir as respostas baratas que você está querendo ouvir. É simplesmente levar a sério. É muito comum casais que pararam de conversar. Esqueci o nome dessa autora, acho que é Ellen, se não me engano, que ela fala que o amor, a paixão, no caso, né, o amor apaixonante, ele dura de 1 ano a 18 meses. É a duração desse aí. Após esse 1 ano e 18 meses, e 8 meses ou 1 ano, ele entra no amor do companheirismo. Então, ou seja, muitos casais deixaram de sentir amor um para o outro porque pararam de conversar. Aí é muito comum a pessoa passa 10 anos com outra pessoa, 15 anos com outra pessoa, e simplesmente por não ter conversa e diálogo em casa, esse mesmo cara está lá conversando com a secretária. E ele está conversando, batendo papo, sabendo do final de semana. Aí o casal termina, não há safadeza, não há traição, termina. E aí o cara começa a se relacionar com quem? Com quem que ele já está apaixonado e não sabia. Estou dando uma informação com base fundamentada cientificamente. Então, E tem coisas, nesse seu exemplo aí, tem coisas que única coisa que sustenta é a aliança. Então, se um casal de namorados ele antecipa e vive de forma vive o matrimônio de forma antecipada, vão ter situações para passar. Porque só tem estrutura quem tem aliança. E eu não falo da aliança física, é da aliança que é construída através de um matrimônio. Porque se não houvesse diferença, não seriam 3 fases diferentes, né? Se fosse indiferente, não haveriam essas etapas. Então, são responsabilidades totalmente diferentes, são pesos e medidas totalmente diferentes, né? Então, para mim, existe total. Como é? Ele perguntou se tinha diferença, né? Se pular etapa pode ser prejudicial. Total, pode ser, principalmente se as pessoas tiverem pouca idade, pouca experiência. Com certeza, na ânsia de viverem juntos, pulam as etapas e depois tropeça na primeira pedra, porque não tem a fundação. Exato. E, gente, aqui, ó. Hoje faria 46 anos de casado, 6 meses de separado, marido muito ignorante, muito abuso emocional. Lembra só de uma coisa, amiga. Eu não conheço o seu marido, mas a pergunta é: que esposa eu fui? Quem eu estava sendo para poder receber isso durante 46 anos? Nenhum casal, nenhum casal acha alguém diferente dele. Todo casal busca e se conecta por quem ele é por dentro. Então, se é muito estranho falar isso, é pesado falar isso, mas uma mulher que aceita apanhar, procura um homem que bate. Procura um homem que bate. Procura um homem que bate. Infelizmente, eu não falo que o cara tá certo. Deus me. Mas quem sofre abuso emocional, busca abuso emocional. E nem que seja de forma consciente, né, amor? Nem que essa busca por uma pessoa assim é de forma consciente. Não, não é. Total inconsciente. Não é. Total inconsciente. Isso são padrões, aí entra o perdão do pai, entra o perdão da mãe. Você pode entrar dentro da IEP Academy. Os homens estão com a vantagem porque eles estão lá no Homens de Valor, que vai começar agora semana que vem, dia 24/7, que a gente vai trabalhar isso, certo? Lá na IEP Academy também a gente vai ajudar a resolver isso. Agora, não adianta você também vir aqui só, como a gente falou muito claro aqui, a gente tem uma base muito forte, parte cristã, que não adianta eu trabalhar aqui a alma sua dentro de um processo, dentro de um programa, se você não estiver conectado com Deus. Porque a parte espiritual precisa ser desenvolvida. Aí quem falou de referência mais cedo, eu posso orar, eu posso estudar a Bíblia, eu posso buscar as palavras, o sentido no hebraico,
Eu posso ler até em aramaico o Pai Nosso, falar o Pai Nosso em aramaico. Mas eu preciso de alguém que tenha essa cobertura, que me ajude, que me proteja, que consiga me orientar. Eu preciso de um mentor espiritual. E aí eu falo do pastor, aí eu falo quem é católico pode procurar um padre, mas precisa de alguma pessoa que olhe por você. Isso é buscar referências e entender sobre isso. Não é por sua força do braço, tá? Então, amanhã nós temos live às 19h07, certo? 7h07 da noite. Amanhã o nosso tema vai ser o quê? Desafios de superação, perseverança e sacrifício, né? E papel do pai e da mãe. Papel do pai e da mãe. Então, você que assistiu a live, vai aqui no post agora lá do Instagram da live agora. A live não fica gravada. E coloca 7 amigos, 7 pessoas e fala, amanhã tem mais às 7h07 da noite. E o que eu quero falar aqui para você com a minha mensagem no final da noite é: lembra de uma coisa, a emoção ela pode ser falha, mas o princípio, ele é verdadeiro. Aqui o que Bruna e eu estamos falando, nada do que a gente falou é novo. Há mais de 2000 anos atrás está escrito. E se você tem uma religiosidade, uma resistência à Bíblia, entenda que ela é o único livro que fala onde que você não pode roubar, onde que você não pode matar. Você pode pegar qualquer lei do homem, você pode pegar qualquer coisa do homem, mas é lá que estão escritos aquilo que faz o teu relacionamento prosperar, aquilo que faz você respeitar o próximo. Se trata sobre isso. Tem um mundo muito maior. E convido você para amanhã. Bruna, considerações finais? É isso, meus amigos. Obrigada. Obrigada pela companhia. Quero vocês amanhã, que isso aqui não é uma live isolada. Ela faz parte de uma série. É todo um contexto que estamos preparando para vocês. Então, eu espero vocês amanhã aqui. Vão lá no post, marque as pessoas que vocês acham que deveriam ter escutado isso. Se isso fez sentido para você, vai fazer sentido para ela. Então, amanhã esperamos você e seu convidado, às 7h07 aqui. Um abraço. Abraço, gente. Fiquem com Deus. Até Tchau, amanhã. tchau. Tchau.